Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma sessão do SIG Farmacologia e Terapêutica deste mês de julho, né? O SIG Farmaco é um grupo de interesse especial em farmacologia e terapêutica, que é uma iniciativa para o uso da estrutura de vídeo e webconferências da Rede Universitária de Telemedicina, da Rede RUT, que visa reduzir as distâncias geográficas e integrar ações em ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil. Hoje, né, o SIG Farmacologia e Terapêutica ele abrange todo o território nacional, temos instituições de todos os estados brasileiros que participam do nosso SIG, temos já registrados aqui 57 instituições participantes, algumas que já disponibilizam de sua estrutura física, né, associadas ao SIG, e outras instituições que estão representadas aqui através dessas nossas webconferências. Solicitamos a todos, né, que mantenham os seus microfones e as câmeras desligadas para o melhor sinal da transmissão. Ao final, né, quando o palestrante terminar a sua exposição, então, aberto espaço para discussão, onde todos podem deixar suas questões no chat. Solicitamos a todos que registrem sua presença nesta sessão, acessando o site www.rut.rnp.br/presença, sem o cedilha, informe o seu CPF, e-mail e clique em registrar presença. Selecione o nosso SIG, que é o Farmacologia e Terapêutica, utilizando a senha desta sessão, que é a de 22701. Seguinte. A estrutura desta sessão está dividida em 5 partes. Inicialmente, esta parte, as boas-vindas. Posteriormente, a moderadora vai fazer a apresentação do tema e do palestrante. Posteriormente, o palestrante fará a sua exposição. E aí, então, vem o debate, a discussão com todos os participantes. E, por fim, o encerramento e o registro da participação de todos. Hoje, a nossa sessão, né, terá como palestrante o professor Roberto César Lima Júnior, da Universidade Federal do Ceará, tendo como moderadora a professora Daisy Wong, da Universidade Federal do Ceará, falando sobre o tema imunoterapia do câncer. Assim, passo então a palavra agora para a moderadora, a professora Daisy, para que faça a apresentação do nosso palestrante de hoje. Seja bem-vinda, professora Daisy. Muito obrigada, professor Paulo. Inicialmente, gostaria de agradecer enormemente à Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, de forma nominal, a professora Flávia Almeida, que fez o convite e que muito me honra estar aqui presente. E eu gostaria de apresentar ao palestrante, que é o professor Roberto César Pereira Lima Júnior. Ele é graduado em farmácia pela Universidade Federal do Ceará, mestre e doutor em farmacologia, realizou pós-doutorado na Universidade degli Studi di Torino, na Itália. Ele é professor associado 2 de farmacologia da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Medicina, bolsista de produtividade do CNPq nível 2, membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, coordenador do Laboratório de Farmacologia da Inflamação e do Câncer daqui da UFC, e atualmente ele é o coordenador do programa de pós-graduação em farmacologia da UFC, que é o nível C da CAPES, supervisiona diversos estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado de diversos programas de pós-graduação, como ciências farmacêuticas, programas de pós-graduação em patologia, programas de pós-graduação em farmacologia e do curso de mestrado de oncologia do Instituto do Câncer do Ceará. O foco da pesquisa do professor Roberto envolve a linha de toxicidade da quimioterapia do câncer e também sobre a biologia do tumor, que hoje ele estará palestrando com esse enfoque.
Ele já publicou mais de 90 artigos, obtidos assim, com mais de 1.894 citações, com índice H de 25. Ele é editor-chefe do Brazilian Journal of Medical Biological Research, é pesquisador e coordenador de diversos projetos aprovados por órgãos de fomento, PPSUS, FUNCAP, CNPq, Rebrads, Pronex e entre outros, o Universal. É membro da Sociedade Brasileira de Inflamação e da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Cabe destacar que ele atuou como membro do Conselho Fiscal da diretoria em 2015 a 2017 e diretor administrativo durante o período de 2018 a 2020. Ele é líder do grupo de pesquisa do CNPq chamado Núcleo de Estudo das Toxicidades do Tratamento Oncológico, NET-UFC, e supervisiona vários estudantes e foi agraciado com o nome da turma 115 da medicina, professor Roberto César Pereira Lima Júnior, e também foi agraciado como patrono e homenageado em diversas turmas da medicina, fisioterapia e enfermagem. Professor Roberto César, eu gostaria de lhe dar as palavras para proferir a sua palestra intitulada Imunoterapia do Câncer, Estado da Arte e Perspectivas. Passa a palavra. Obrigado, professora Deise. Agradeço a SBEFT pela abertura e pela iniciativa de manter, né, com grande regularidade a realização dessas sessões do SIG Farmacologia e Terapêutica, o SIG Farmaco. Reconheço essa como uma iniciativa fundamental para o processo formativo de nossos discentes e, pensando exatamente nisso, o foco da nossa palestra será essencialmente um aspecto conceitual referente à imunoterapia e, ao final, a gente trazendo um pouquinho de perspectivas do ponto de vista experimental. Bom, esse tema, imunoterapia, é algo bastante instigante e tem sido capa de grandes revistas na área da saúde, incluindo Nature e Science. A gente vê aqui um exemplo, né, na capa da Nature de células imunológicas atacando células tumorais. Aqui na capa da Science, o conceito, né, da medicina personalizada, trazendo aqui uma bolsa de soro representando exatamente a face do paciente que recebe esse tratamento, né, para indicar realmente aquela questão da personalização do tratamento. E essa temática, como eu disse, tem sido tão posta em evidência recentemente, dados resultados extremamente favoráveis aos pacientes, do ponto de vista de resolução do tumor, que foi objeto de premiação, Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, a James Allison e Tasuku Honjo, em 2018. E, com isso, a gente começa agora a explorar um pouco sobre a temática, trazendo aqui um texto para que a gente consiga refletir e utilizá-lo como base para a compreensão do que a gente vai estar discutindo aqui hoje. Peço licença para vocês para ler de forma pausada, para que a gente consiga ir compreendendo um pouco desse assunto. O sucesso de qualquer forma de tratamento anticâncer depende das características do tumor que as distingue de um tecido normal. Na verdade, essa questão das características tumorais serem distintas das células normais envolve os aspectos mutagênicos que uma célula tumoral vai sofrendo e, portanto, essas mutações conferem a expressão de proteínas que têm características moleculares distintas das nossas células normais. E isso é absolutamente interessante porque o sistema imunológico ele consegue identificar essas alterações moleculares e assim atacar essas células tumorais. Então, a falha dos tratamentos modernos em controlar a disseminação da doença reflete a falta de seletividade, ou seja, a ausência de alvos específicos nas células tumorais e a incapacidade do tratamento de discernir entre o normal e o tumoral. Ora, o objeto da quimioterapia do câncer nada mais é do que a inibição da proliferação descontrolada de células tumorais. Mas nós temos várias células no organismo, né, que continuamente encontram-se em estágios de proliferação, como o epitélio que reveste o trato gastrointestinal, né, as células de nossa pele, etc. Então, por conta dessa capacidade proliferativa, essas células tendem a sofrer
os efeitos da quimioterapia clássica e, portanto, essa quimioterapia, os efeitos dessa quimioterapia se manifestam também na forma de toxicidades. É nesse contexto que a abordagem imunológica para tratar o câncer provém um conceito atrativo, e é bem verdade, porque quando se tem uma identificação de uma alteração molecular na célula tumoral, e a gente sabe que o nosso sistema imunológico tem essa capacidade de discernir diversos antígenos, né? Então, esses novos antígenos gerados numa célula no organismo, presente ali, no caso, numa célula tumoral, é o potencial alvo para essas células imunológicas. Então, a detecção de antígenos associados aos tumores capazes de estimular uma resposta imunológica específica no paciente contribui para uma base racional para a imunoterapia, que é o que a gente vai estar discutindo aqui hoje. E aí eu trago essas últimas linhas dizendo que tal abordagem, apesar de hipotética, geraria uma alta especificidade e um ataque direcionado aos antígenos tumorais, preservando as células normais. Bom, hoje já não é mais tão hipotético, mas esse texto, para vocês terem uma ideia, todo mundo acha que a imunoterapia é uma coisa que é da última década, mas isso é coisa que remonta a mais de um século, a questão dos conceitos e essas perspectivas. E esse texto que eu acabei de ditar aqui para vocês foi publicado em 1972 pelo Jake He, no British Journal of Cancer, e naquela época já se tinha essa percepção de fato que se olhar para o sistema imunológico seria uma alternativa excepcional como uma ferramenta terapêutica. Notem que no ano de 2000 foi escrita uma grande revisão que é altamente citada por dois pesquisadores chamados Douglas Hanahan e Robert Weinberg, que compilaram várias das capacidades adquiridas pelo câncer e que conferem esse potencial proliferativo tão exuberante, digamos, que uma célula tumoral apresenta, um potencial de imortalidade que uma célula tumoral apresenta, coisa que as nossas outras células não contêm. E aí, com base nessas capacidades, geraram-se, portanto, as definições para a doença, coisa que hoje ainda, ano de 2022, a Organização Mundial de Saúde define o câncer como sendo um grupo de doenças em que existe uma capacidade de proliferação anormal de células no organismo, invadindo tecidos circunvizinhos e assim metastizando para sítios à distância. Percebam que essa percepção voltada para a capacidade proliferativa das células tumorais foi que levou ao grande progresso do ponto de vista de quimioterapia, em que vários fármacos foram desenvolvidos olhando para aspectos peculiares do ciclo celular, quais sejam fase G0, 1, S, G2, mitose. Então, temos fármacos que são não específicos, como é o caso dos agentes alquilantes, como ciclofosfamida, fosfamida, cisplatina, enquanto outros são fase específicos, como vincristina, vimblastina, paclitaxel, docetaxel, vinorelbine, que atuam aqui na fase de mitose. Então, notem que em todas essas condições o foco é a capacidade proliferativa de células tumorais. Entretanto, esses mesmos autores, eles atualizaram a revisão deles em 2011, ou seja, uma década depois, pautando que essa visão reducionista, em que o tumor ele é composto por uma massa de células tumorais e que levou ao desenvolvimento e avanço da quimioterapia, deveria ser revista, ao ponto em que eles começaram a olhar que nesse tumor existia também um microambiente no qual eles se inserem. E esse microambiente formado por diversos tipos celulares, incluindo células imunológicas, que infelizmente estão ali apenas dando sustentação ao crescimento tumoral. Mas, se nós discutimos anteriormente que o sistema imunológico tem a potencialidade de identificar essas alterações moleculares de uma célula tumoral, por que essas do microambiente não o fazem? Na verdade, elas, quando vão adentrar o ambiente do tumor, o microambiente tumoral, elas têm essa competência. Mas o tumor secretando fatores que subvertem a capacidade dessas células de reconhecê-las, né, colocam como vendas nas células imunológicas e assim dificulta o processo de destruição. E ainda mais, ele consegue subverter o papel dessas células para que coopere com o processo de crescimento do tumor. E aí é nesse contexto que entra a imunoterapia, na tentativa de, como uma nova estratégia, ampliar a capacidade dessas células ou subverter esse mecanismo supressor que as células estão expressando,
em favor de um mecanismo antitumoral. E aí a imunoterapia ela converte essas células, por exemplo, um macrófago que estaria ali no perfil M2 para um perfil M1 e assim garantiria que esse macrófago, em vez de cooperar com o tumor, ele tem agora um papel antitumoral. E assim vale para várias outras células. Então aqui eu trago um pouquinho do timeline dessa imunoterapia do câncer, tendo em vista que muita gente acha que, por ser uma terapia que começou, digamos, no caso dos inibidores de checkpoint, que começaram agora nos anos 2010 para cá, todo mundo acha que é algo relativamente novo, mas o texto que eu li anteriormente mostra que não é. E o bem da verdade é que essa história começou lá em 1863, quando Rudolf Virchow notou uma presença de um infiltrado inflamatório em células, em tecidos como o câncer. Ele disse que leucócitos em tecidos neoplásicos eram observados e fez diretamente uma conexão entre inflamação e câncer, sugerindo que o infiltrado linforreticular refletia a origem do câncer nos tecidos de inflamação crônica. Alguns anos mais tarde, William Coley, que é o considerado o pai da imunoterapia, ele, não vou entrar em detalhes dessa história porque ela é relativamente longa e o tempo aqui não nos permite, mas ele descreveu o uso de toxinas de bactérias como mecanismo para promover a redução de tumores. À época, ele muito frustrado com a morte de pacientes com câncer, com a ausência de mecanismos efetivos antitumorais, com fármacos utilizados à época, ou com cirurgias, etc., ele se sentia muito incomodado com aquilo, e aí os detalhes da história eu não vou contar, mas a conclusão é de que ele conseguiu identificar que indivíduos que eram infectados por bactérias associados ao desenvolvimento de uma doença conhecida como erisipela, alguns pacientes apresentavam a remissão do crescimento tumoral. E aí, com isso, ele foi fazendo alguns testes e chegou às chamadas toxinas de Coley, né, que é proveniente de Streptococcus pyogenes e Serratia mescensis, e um relato de casos, né, de 10 casos em que ele obteve sucesso, foi publicado nesse ano de 1893, mas naquela época não recebeu tanta credibilidade, mas posteriormente se descobriu que, com a revisitação desses dados, que essas bactérias elas conseguiriam ativar o sistema imunológico, que por sua vez combateria o tumor. Então, é por isso que ele é considerado o pai da imunoterapia. Posteriormente, em 1950, fez-se uma observação de que as células tumorais elas conseguiriam se evadir, né, os conhecimentos imunológicos, mas o sistema imunológico consegue exercer um papel de imunovigilância. E esse conceito ele foi agraciado com o prêmio Nobel a Frank Burnett e o Peter Medawa, que diziam que dentro dessa vigilância imunológica não é totalmente inconcebível que pequenos acúmulos de células tumorais possam se desenvolver e, por causa da presença de novas potencialidades antigênicas, provoque uma resposta imunológica efetiva com a regressão do tumor e nenhum sinal clínico de sua existência. Ou seja, aquilo que nós temos falado aqui ao longo dessa nossa apresentação, de fato, essas potencialidades antigênicas presentes no tumor, decorrentes das mutações que vão sendo ali, vão surgindo nessa massa tumoral, conferem, portanto, um ponto como a bandeirinha de sinalização para o sistema imunológico, assim, reconhecer aquela alteração e assim vir a destruir uma célula tumoral. Não é à toa que a gente vai à praia, se expõe àquela radiação ultravioleta e a pele tem que descamar, porque ali são células que sofreram mutações e precisam ser destruídas de outra maneira, elas causariam um risco potencial de desenvolvimento de um melanoma. A partir dessas observações de que a vigilância imunológica é um fator importante no controle de massas tumorais, surgiram alguns estudos que vieram a ter como enfoque exatamente as células imunológicas, alguns experimentais que eu não tenho tempo aqui para estar explorando, mas me chamou a atenção um estudo que iniciou ali em 1985, relativo às transferências de células T para pacientes com câncer. Eu vou trazer aqui uma evidência clínica que mostra a regressão de câncer em pacientes com melanoma metastático, e quem conhece o melanoma sabe que a não instituição de um tratamento, no caso imunoterápico hoje, faz com que apenas
5% dos pacientes estejam vivos quando do estágio metastático, num período de apenas 2 anos. Então, nesse estudo foi realizada uma transferência autóloga de linfócitos com capacidade antitumoral. E o que é essa transferência autóloga? É se pegar uma amostrinha do tumor, esse tumor ele tem linfócitos ali infiltrantes, esse linfócito infiltrou porque ele foi capaz de reconhecer alguma potencialidade antigênica, mas o tumor ele subverte a função desse linfócito. E aí você coletando uma amostra dessa massa tumoral, você pode isolar esses linfócitos, expandi-los in vitro e aí reinocular no paciente de tal maneira que essa expansão desse clone de linfócito agora venha a promover uma remissão dessa massa tumoral. Isso é o que a gente vai chamar de terapia adotiva celular. E o impacto desse trabalho aqui realizado pelo Rosenberg foi evidente, visto que essa transferência adotiva autóloga de linfócitos promoveu aqui uma redução de metástases pulmonares, aqui visualizada por tomografia computadorizada. A gente percebe aqui múltiplas metástases hepáticas, cada pontinho escuro desse aqui é um foco de metástase hepática, e após essa transferência autóloga de linfócitos, a gente percebe que houve uma remissão desse crescimento de massas tumorais. Metastático, diga-se de passagem, que é o que leva a óbito 90% dos pacientes. E aí, com isso, começou-se um esforço para se identificar quais mecanismos seriam importantes para manter viva a função daquele linfócito no momento em que ele chegasse na massa tumoral. E aí, uma das estratégias que o Rosenberg estava utilizando era exatamente a transfecção de genes que codificam a interleucina 2 para manter o nível de ativação dessa interleucina 2, que é um fator mitogênico importante para esse linfócito no momento em que ele reconhece o antígeno tumoral. E na ausência dessa interleucina 2, o linfócito verdadeiramente não responde. Então, com isso entendeu-se que potencialmente a interleucina 2 poderia ser uma estratégia importante na sustentação da ativação desses linfócitos. E aí, na prática clínica, a partir de 1992, começou-se a utilizar altas doses de interleucina 2, particularmente aqui em cânceres de fígado. E aí, qual é a proposta dessa interleucina 2? Vejam só. Um tumor, quando ele vai crescendo, ele vai liberando no meio celular os seus antígenos, né, as suas partículas ali análogos às do paciente, ou aqueles produtos de mutação, etc. E o sistema linfático vai drenando essa massa tumoral em direção aos linfonodos. Ali existem as células dendríticas capazes de captar esses antígenos e assim continuamente apresentar aos linfócitos presentes naqueles linfonodos. E aqui acontece um processo de apresentação antigênica que é um estímulo importante para que esse linfócito passe a produzir interleucina 2 e expressar o receptor da interleucina 2 para que de forma autócrina ele induza a expansão de clones desses linfócitos que posteriormente, se recirculando, ele vai passando por um vaso sanguíneo que está ali próximo àquele tumor, extravasar e assim ser capaz de reconhecer exatamente aquele antígeno ao qual ele foi apresentado e assim destruir aquela massa de célula tumoral em formação. Então, num processo de normalidade, é isso que acontece, e linfócitos citotóxicos são fundamentais nesse processo de ataque a essas massas tumorais. E aí, essa sinapse imunológica, a gente está citando aqui, entre uma célula apresentadora de antígeno, pode até ser até própria célula tumoral, né? Expressando em sua superfície os antígenos. E os linfócitos, eles tendo receptores para esses antígenos. Isso ocorre um primeiro sinal. Existe um segundo sinal, que é a interação entre essa molécula B7 e CD28, esse B7 também chamado de CD80, 86. E aí, quando ocorre essa interação, que é o chamado segundo sinal, ocorre a expressão gênica de receptor de interleucina 2 e da própria interleucina 2, que de forma autócrina leva à expansão de clones de linfócitos. Aí, dependendo de quais sejam as citocinas que estejam ali naquele microambiente, o linfócito vai polarizar para um dos tipos de interesse, né? Que pode ser um linfócito TH1, TH2, TH17, T regulador, se for num microambiente imunossupressor, etc. Então, esse momento aqui de interleucina 2 é crítico, e por isso os pacientes foram agora, a partir dessas observações, né, descritas anteriormente, expostos a essas cargas de interleucina 2, e a gente vê que pacientes que receberam interleucina 2 em altas doses tiveram uma remissão
de massa tumoral. Mas poderia esperar muito mais. Na verdade, essa resposta patológica completa, que a gente chama que é o desaparecimento do tumor, foi observada apenas em 6% dos pacientes. E essa resposta patológica completa foi sustentada em apenas 3 a 5% dos pacientes. Ou seja, era para ser algo melhor. E aí, o que realmente comprometeu essa função do uso de altas doses de interleucina 2? Na verdade, foi a identificação de que, por ser a EL2 uma citocina chave nessa ativação de linfócitos, esses processos de infusão intravenosa que são feitos levam a quadros de choque vascular, edema pulmonar, que muitas vezes inviabilizam a progressão desse tratamento. E aí é um fator limitante importantíssimo o aspecto das toxicidades associadas às altas doses de interleucina 2. Então, o uso de L2, interferon, etc., tendeu a entrar um pouco em declínio. Mas a proposta do linfócito como alvo para tratamentos ainda permaneceu, ao ponto em que, em 2010, foi lançado um estudo para câncer de próstata metastático refratário a todos os outros tratamentos, ou seja, esse paciente já com metástase óssea, com todas as complicações possíveis que um câncer de próstata pode ter, sem nenhuma capacidade de resposta a nenhum outro tratamento. Nesse paciente crítico, instituiu-se uma terapia com o chamado Cipuleucel-T. E nada mais é do que aquela transferência autóloga de linfócitos que a gente citou anteriormente, sendo que com uma capacidade diferente aqui de ativação. Note só, você coleta a amostra de tumor desse paciente e transfectar as células tumorais desse paciente com genes que codificam interleucina 2 e as moléculas coestimulatórias do sinal 2 que eu falei, o B7, CD80 e 86. E essa expressão fazer com que, quando posto essa célula tumoral em contato com o linfócito também do paciente, fizesse um reforço no mecanismo de sinapse imunológica e, portanto, a hiperativação desse linfócito e expansão de clones competentes em reconhecer a massa tumoral. Bom, se esse princípio aqui é verdade, então vamos acessar esses pacientes com câncer de próstata metastático, resistente à orquectomia, ou seja, a castração para remoção, diminuição da produção de testosterona, e dividir esses pacientes em dois grupos. Um que recebe essas doses de linfócitos T e outros que não recebem. 3 infusões apenas, uma infusão a cada 2 semanas. E aí o que acontece? Viu-se que a infusão desses linfócitos contribuiu para um aumento da sobrevida desse paciente em 4 meses. Olha, para quem já não tinha perspectiva de resposta a nenhum tratamento, você conseguir aumentar em 4 meses num paciente metastático, é um grande avanço. E aí você transferir esse tipo de abordagem para pacientes em estágios mais precoces, garantiria, portanto, um distanciamento entre essas curvas de quem recebe e quem não recebe o tratamento. Então, esse foi um dos primeiros abordagens que foi, inclusive, aprovado pelo FDA no ano de 2010 para o câncer de próstata metastático refratário a hormônio testosterona. A questão maior é o seguinte, a maioria dos pacientes que desenvolvem câncer são, na verdade, imunocompetentes. Então, por que o sistema imunológico ele se torna incapaz de reconhecer aquela massa tumoral nos pacientes? Existe a chamada teoria da imunoedição do câncer. E o que seria essa imunoedição? Conceito ali do início dos anos 2000, com evidências anteriores. Seria, o sistema imunológico, ele, de fato, ele é competente em reconhecer qualquer alteração molecular presente nessas células que sofreram mutações. Então, a célula tumoral sofre a mutação, né, a célula normal sofre a mutação, se torna tumoral, ela passa a expressar genes, passa a ter uma expressão gênica, né, e, portanto, proteínas que são diferentes daquelas células normais. O sistema imunológico identifica essas alterações e, portanto, promove a eliminação daquela célula tumoral. Em seguida, essas células elas podem adquirir competências adicionais que fazem com que elas permaneçam ali dormentes, não proliferem, mas também elas não são reconhecidas pelo sistema imunológico, é o que a gente vai chamar aqui de fase de equilíbrio. Mas em um dado momento, e aí esse start, esse switch, esse interruptor é o que não está claramente ainda definido o que é que faz com que ele aconteça, essas células que não são reconhecidas pelo sistema imunológico passam a proliferar, e assim levam ao terceiro dessa imunoedição, que é a fase de escape. Então, nós temos na imunoedição a fase de eliminação, seguido por uma fase de equilíbrio, e depois uma fase de escape, que é aqui onde existe, portanto, o processo de estabelecimento daquela massa tumoral.
Claro, existem vários mecanismos para esse tumor conseguir se evadir a esse reconhecimento imunológico, mecanismos intrínsecos e extrínsecos. E de todos esses mecanismos, a gente não vai tá podendo detalhar nesse curto espaço de tempo que nós temos aqui, nós vamos enfocar num chamado exaustão linfocitária. E o que é esse mecanismo de exaustão? Lembram-se lá da sinapse imunológica que eu citei? Pois bem, para evitar que aquela interleucina 2 esteja continuamente sendo produzida e levando à expansão desses clones de linfócitos, devem existir freios. E esses freios é o que promove o que a gente chama de exaustão linfocitária. E dentre esses freios nós temos o CTLA4, que impede o sinal 2 dessa sinapse imunológica. E esse linfócito ele precisa também ser destruído. E aí existem moléculas como o chamado PD-1 e PDL1, o ligante do PD-1, que promovem a morte desse linfócito. São mecanismos importantíssimos porque, em condições de normalidade, eles vão evitar, por exemplo, doenças autoimunológicas. E no contexto do câncer, esses mecanismos eles podem, portanto, estar superativados e ou estão, levando, assim, a uma dificuldade desse linfócito de responder a essas novas potencialidades antigênicas. E isso é uma base dessa imunoterapia que atualmente está sendo utilizada, que tem como enfoque essas moléculas aqui, que são chamados inibidores de checkpoint. Então, essa imunoterapia, resumindo o que nós falamos, são estratégias, né, que visam melhorar a resposta imune associada ao tumor, por aumentar a resposta imunológica, por suprimir os componentes inibitórios do sistema imune, aumentando a immunogenicidade e aumentando a resposta antitumoral. É nesse sentido que a gente volta àquele conceito inicial de que o tumor ele apresenta vários mecanismos que vão suprimir a função do sistema imunológico. E o papel da imunoterapia agora é não mais olhar para a célula tumoral, e sim olhar para o microambiente, fazendo com que esse microambiente agora seja ativado no sentido de levar a uma atividade antitumoral e assim suprimir a progressão daquele tumor. Não é à toa que hoje nós temos a imunoterapia como sendo considerada como o quinto pilar do tratamento oncológico. Começou lá com a cirurgia, em seguida veio a radioterapia, depois a quimioterapia tradicional a partir dos anos 40, tivemos a medicina de precisão, particularmente ali com as terapias-alvo direcionadas, e hoje a gente tem uma fuga desse enfoque mais da célula tumoral, agora olhando para o microambiente, que é a base da imunoterapia. Então, explorando um pouquinho mais sobre esses conceitos, nós temos vários anticorpos imunomoduladores que podem ser utilizados na tentativa de se potencializar mecanismos estimuladores desse linfócito ou se retirar os freios, ou seja, reprimir os mecanismos inibidores. Imagine que você vai numa estrada, dirigindo um carro, e aí você pode pisar no acelerador ou pisar no freio. Acelerador ou freio. Em duas condições você pode manter aquele carro andando, ou seja, um linfócito ativo. Ou pisando no acelerador, ativando moléculas que são importantes para ativá-lo, ou quebrando os freios, impedindo que essa célula seja inativada. E aí é nesse sentido que a gente tem os inibidores de checkpoint, porque essas são as moléculas-alvo dentro desse contexto da imunoterapia mais recente da última década. Então, voltando aqui para a sinapse imunológica. A célula tumoral, uma célula apresentadora de antígeno, apresenta os antígenos tumorais ao linfócito T, via esse receptor TCR. Esse é um primeiro sinal. Um segundo sinal importante é a interação daquela molécula B7, ou CD8086, com CD28, que leva à expressão de interleucina 2 seu receptor, e, portanto, a expansão de clones desses linfócitos. Mas para poder frear esse mecanismo, esse linfócito ele passa a expressar essa moléculazinha chamada CTLA4, que tem mais afinidade pelo CD8086 e assim impede o segundo sinal. E assim induz um freio a essa expansão de clones. E existe um outro mecanismo, que é o PD-1 e o PDL1. O PDL1, como agonista, ele se liga nesse receptor e, portanto, leva ao direcionamento dessa célula para a morte por apoptose. Então, quando a gente olha para esses mecanismos, isso pode acontecer tanto no linfonodo quanto no microambiente da célula tumoral. Então, se nós temos essas potencialidades aqui, esses freios acontecendo no linfonodo ou na célula tumoral, que tal se nós tirarmos esses freios? Será que a gente consegue potencializar a ativação desse linfócito? E é isso que é a base dos anticorpos inibidores de checkpoint, de ponto de checagem imunológico, que hoje são amplamente utilizados na prática clínica e testados em vários tipos de câncer. Como é o caso do ipilimumab, que foi o primeiro aprovado lá em 2011, o anti-CTLA4.
Nós tivemos mais recentemente a aprovação de atezolizumab, avelumab, durvalumab, pembrolizumab, nivolumab, dentre outros. E aí, essas imunoterapias sendo testadas para vários cânceres, inclusive mostrando benefício em todos eles, como câncer de cabeça e pescoço, de estômago, coloretal, câncer renal, pulmão, melanoma, etc. Eu entro agora numa etapa da aula, né, o terço final, em que eu chamo a atenção do seguinte aspecto. Evidências clínicas do benefício dessa imunoterapia. Notem que, se nós considerarmos melanoma metastático, apenas, como eu disse, num período de 24 meses, ou seja, 2 anos, 5% dos pacientes com melanoma metastático são encontrados vivos. Entretanto, com a instituição da imunoterapia baseada em ipilimumab, o anti-CTLA-4, consegue-se 20% de sobrevida desses pacientes, ou seja, em 10 anos, 20% dos pacientes vivos, coisa que seria inconcebível num período pré-inibidores de checkpoint. Então, foi um ganho fenomenal você conseguir multiplicar por 4 vezes a chance desse paciente sobreviver, e aí as pesquisas, a partir desses dados iniciais com o ipilimumab, começaram a evoluir, e hoje, de fato, a gente tem um ganho importante. Então, note que a sobrevida mediana desses pacientes foi para 11 meses, né? Um aumento para 22%. E aí, vários outros marcadores de checkpoint imunológico começaram a ser analisados, né, como, por exemplo, o PDL1. E note aqui que, dependendo da performance status do paciente, que reproduz aquela capacidade do paciente de ter independência nas suas funções diárias, né, cotidianas, quanto melhor essa performance status, quanto mais independente ele for, conseguir abotoar um botão numa blusa, caminhar sem ajuda, etc., isso significa uma performance status boa. E aí note que esses pacientes eles têm uma maior expressão de PD1 e PDL1. E aí, esse paciente ele seria um bom candidato, né, a receber esse tipo de tratamento. E, com base nessa observação, vejam que tumores hepáticos, por exemplo, aqui diminuindo de tamanho num período de apenas 1 ano de tratamento, praticamente desaparecendo quando a instituição de uma dessas imunoterapias, no caso aqui o pembrolizumab. E aí, com base nessas observações, então, vamos agora começar a fazer os testes clínicos. Aqui, trazendo para exemplificação, eu agradeço o doutor Elan Carioca Freitas, que disponibilizou parte desse material aqui para a nossa apresentação, que é o oncologista clínico lá da AC Camargo, e aí ele trabalha muito com câncer de pulmão de não pequenas células. E aí, mostrando aqui dados de segunda linha de tratamento. Notem que a curva de sobrevida do paciente que recebe a imunoterapia, ela vai ser melhor do que de quem recebe a quimioterapia. Isso recebendo nivolumab, atezolizumab, pembrolizumab, atezolizumab e nivolumab. Então, note que, num período de 12 meses, 42% dos pacientes estavam vivos, aqui nesse estudo Checkmate 17, enquanto 24% dos pacientes estavam vivos quando recebiam a quimioterapia, ou seja, foi um incremento de quase 2 vezes, algo bastante importante. E o mesmo se reproduzindo para os outros estudos. Trazendo aqui uma evidência em termos de um paciente com câncer escamoso de pulmão não pequenas células, paciente ex-fumante, sexo masculino, 66 anos de idade, iniciou um tratamento com quimioterapia baseada em gecitabina e cisplatina e verificou-se que a doença veio a progredir. E aí, com isso, como segunda linha, começou-se agora um tratamento com o nivolumab, um desses inibidores de checkpoints. Verificou uma redução importante dessa massa tumoral. Um outro exemplo, um paciente também com câncer de pulmão não pequenas células, também fumante, agora é de sexo feminino, 79 anos de idade, iniciando um tratamento com carbotaxol para esse câncer de pulmão, verificando-se aqui uma resistência a esse tratamento, fez uma segunda linha com gecitabina, permaneceu ali a resistência e foi-se instituída a imunoterapia como terceira linha e, portanto, uma remissão importante do crescimento dessa massa tumoral. Ou seja, mais uma evidência de que a imunoterapia funcionou. Um outro tipo de câncer de pulmão, agora adenocarcinoma, negativo para IGFR, dessa forma não era candidato à terapia-alvo, falhou a primeira linha com cisplatina e pemetrexed, falhou a segunda linha com docetaxel, iniciou-se uma terceira linha com a imunoterapia e se viu uma remissão importante dessas massas tumorais. Né? Um último caso, né, também esse mesmo paciente, a verdade, em que teve uma boa resposta periférica para remissão de tumores, mas no tumor cerebral, uma metástase cerebral, ela
pelo menos não evoluiu. Então, foi uma vantagem importante observada com a instituição dessa imunoterapia, que, portanto, foi decidido por se sustentar ao longo do tempo. E aí, bom, iniciando com segunda linha. E por que não começar logo com primeira linha? E aí, a primeira linha é exatamente decidida quando se faz o diagnóstico do paciente, avalia-se o tempo que aquele paciente sobrevive sem o crescimento tumoral. Quando o tumor volta a crescer, faz uma segunda linha, que aí avalia-se agora a sobrevida livre de progressão de doença, o tumor volta a crescer, falharam-se todos os tratamentos, se faz, portanto, às vezes a terapia de manutenção, ou não se faz tratamento mais nenhum, e aí avalia-se a sobrevida global até o ponto do óbito do paciente. Então, por que não começar como primeira linha? E aí, vários estudos comparando exatamente agora o uso da imunoterapia como primeira linha, mostrando também o benefício dessa imunoterapia versus a quimioterapia com o aumento da sobrevida desses pacientes. Principalmente se esse paciente tiver um alto nível de expressão de PD-L1, ou seja, quanto mais o alvo molecular estiver lá, mais esse paciente vai ser responsivo. Bom, a pergunta que fica é, se isso é tão positivo, né, todos os pacientes, então, poderiam se beneficiar desse tratamento? O bem da verdade é que não. Note que nesse outro estudo foi evidenciada aqui a comparação em pacientes que recebiam a quimioterapia, curva em verde, e a imunoterapia, curva em azul. E note que essas curvas se cruzam. O que significa quando a curva se cruza? Que o tratamento ele é benéfico para um grupo de pacientes e não é benéfico para o outro antes, e depois da curva de se cruzar, ele passa a ser benéfico para aquele grupo de pacientes que antes não era tão adequado. Então, veja só, né, até esse ponto, aqui em imunoterapia, o paciente não se beneficiava, se comparado com a quimio, ou seja, a quimio era melhor. Depois desse ponto, 7 meses de tratamento, a imunoterapia passou a ser melhor. Ou seja, nós temos grupos de pacientes que são diferentes, ou seja, nós trazemos em evidência aqui a heterogeneidade desses pacientes. Então, saber quem é que vai responder é muito importante para decidir quem vai receber o tratamento. Bom, os que se beneficiaram, perfeito. E se uma imunoterapia é boa, que tal se nós combinarmos essas imunoterapias? Aí, mostramos lá para o melanoma metastático que 20% dos pacientes estavam vivos no período de 2 anos com o ipilimumab. Que tal se nós combinarmos agora o nivolumab com o ipilimumab, com o nivolumab? Note que conseguiu-se alçar para 50% dos pacientes vivos num período de 2 anos. Algo assim que gerou realmente um furor na área da medicina, particularmente na oncologia. E com isso, pessoal, a gente chega agora nessa compreensão de que de 1980 até o ano de 1922, nós estamos caminhando para o que nós chamamos de personalização do tratamento oncológico baseado nos marcadores moleculares que aqueles tumores vão apresentar. Naquela época, para o câncer de pulmão, apenas se dividia os pacientes em 3 blocos. Pacientes com câncer de pulmão de grandes células, adenocarcinoma, escamoso. Depois, vendo essas particularidades moleculares, em 2009 chegou-se alguns alvos moleculares interessantes e hoje a gente tem uma diversidade de alvos moleculares que podem ser explorados e, portanto, garantir o que nós chamamos de personalização da terapia oncológica. Bom, claro, não às custas de... tudo sempre às custas de um certo nível de toxicidade, porque o sistema imunológico é muito importante em termos de função, mas ele também pode ser prejudicial. Então, a imunoterapia é relativamente segura. Note que alguns pacientes passaram a expressar perfis de toxicidade que antes não eram observados com os outros tratamentos, como, por exemplo, uma colite fulminante. O paciente aqui apresentou uma perfuração intestinal caracterizada por uma intensíssima infiltração linfocitária nessa parede, na parede intestinal. Isso o paciente tratado com melanoma e tratado com o ipilimumab. Mas isso não é tão alardeante ao ponto de, por conta dessas reações autoimunes, então é melhor a gente suspender o tratamento? Não. Diferentemente da quimioterapia, a quimioterapia, quando o paciente está expressando a toxicidade, muitas vezes isso leva à redução da dose da quimioterapia. No caso da imunoterapia é diferente. Quando ele tem a toxicidade, ou seja, a manifestação de uma resposta autoimune, isso é um sinal de que o paciente vai ser um bom respondedor à imunoterapia e, portanto, vai ter uma diminuição daquela massa tumoral. Se ele aguentar o nível de toxicidade, perfeito, continua-se o tratamento. Se não, aí esse paciente sim deve ser retirado essa opção de tratamento.
E aí, com isso, as pesquisas têm avançado ao ponto em que o Brasil é grande participante, o Instituto do Câncer do Ceará aqui participa bastante de vários desses estudos para testar inúmeros protocolos e regimes de tratamento antitumoral para câncer de pulmão, melanoma e vários outros cânceres, testando a imunoterapia como primeira, segunda ou terceira linha, e no futuro próximo, a identificação desses inúmeros marcadores moleculares vai fazer com que nós coletemos uma amostra de tumor do paciente e assim, como numa roda da fortuna, a gente coloca a amostra de tumor lá numa maquininha que vai dizer quais são as alterações moleculares e definir exatamente qual é o tipo de tratamento mais adequado para esse paciente. Isso, no futuro próximo, na verdade, já é uma realidade, né? Ou seja, os aspectos do estudo molecular de tumores é algo fundamental para que nós consigamos garantir uma ótima responsividade desses pacientes com fármacos que são idealmente utilizados para aquela condição em particular. E os avanços não param. A gente vê que de 2010, que quando foi lançado lá o Sipuleucel, e em 2011, quando foi aprovado o Ipilimumab aqui no Brasil, a gente vê que várias imunoterapias passaram a ser aprovadas e estão em estudo, e algumas delas, inclusive, aprovadas agora mais recentemente pelo FDA, como é o caso dos CAR-T-cells. E não para por aí, usar somente tipo de imunoterapia, nós vimos que às vezes não é suficiente, a gente precisa combinar, e esses vários mecanismos imunológicos, eles têm sido estudados ao ponto em que nós temos o uso de citocinas, de terapias baseadas em linfócitos T, terapias adotivas, vacinas tumorais, os moduladores de checkpoint imunológico que nós exploramos na aula de hoje, os anticorpos duais específicos, pequenas moléculas, vírus oncolíticos, adjuvantes. Então, temos aqui um arsenal que hoje continua em estudo e, portanto, novidades virão ao longo dessa próxima década. Então, para encerrar, eu trago uma perspectiva. Bom, sabemos que a quimioterapia tem como alvo células em proliferação normais e tumorais, sendo as células imunológicas um potencial alvo, com o advento dessa imunoterapia, essas quimioterapias clássicas vão cair em desuso? Bem, na verdade é que não, pessoal. Note aqui um achado que foi até obtido por um aluno egresso do nosso laboratório de doutorado, em que se explorou o papel do paclitaxel sobre o microambiente tumoral. Os dados são extensíssimos e eu escolhi apenas esse aqui para mostrar o papel do paclitaxel sobre o macrófagos. A gente discutiu que o macrófago M2 ele é pró-tumoral e o M1 ele é antitumoral. E aí, num grupo de camundongos, esses animais receberam células de câncer de mama murino, esperou-se 16 dias para que esse tumor se estabelecesse, e aí iniciou-se o tratamento com o paclitaxel, soro fisiológico, e depois de um determinado tempo se coletou a amostra desse tumor para ver os marcadores de macrófagos M1 e M2, verificado aqui por citometria de fluxo e PCR em tempo real. O que se viu foi o quê? Que os tumores desses animais que recebiam paclitaxel, eles tinham uma redução de macrófagos do perfil M2. Opa, teve o compartilhamento encerrado, teve algum problema? Não, alô? Peraí, caiu automaticamente, Roberto. Espera aí que eu vou te colocar novamente. Peraí. Perfeito. Só faltam 2 slides. Mas você está como apresentador, pode continuar. Pode continuar, né? Uhum. Ver aqui. Estranho. Eu não estou conseguindo. Agora vai. Perfeito. Retornou. Então, o que a gente estava discutindo aqui? Que o paclitaxel ele conseguiu diminuir a quantidade de macrófagos M2, né, verificado aqui pela citometria. E isso não foi às custas de matar os macrófagos que estavam no tecido, não, porque veja que a quantidade de macrófagos ele permaneceu exatamente igual ao do grupo salina. O que ele fez foi uma reprogramação. E a gente percebe aqui que o grupo de animais que recebeu o paclitaxel, eles têm maiores marcadores M1, IL12, INOS, IL6, né, e redução dos marcadores M2, ao contrário do grupo salina, que tem mais marcadores M2. Então, com isso,
Esse trabalho ele foi publicado na Cancer Research, hoje é o trabalho mais citado aqui do laboratório, isso foi publicado no ano de outubro de 2018, e um mês depois, notem que o impacto que esse paclitaxel gera nesse microambiente é algo importantíssimo, tanto que um mês depois foi publicado no New England Journal of Medicine na combinação do paclitaxel com uma imunoterapia, mostrando que essa combinação prolongava a sobrevida de pacientes com câncer de mama triplo negativo metastático, que é um dos mais agressivos que tem. Então, de fato, não é agora voltar a atenção somente para a imunoterapia. Nós podemos escolher o quimioterápico certo que vai estar ali combinando essas ações de reativação desse sistema imunológico. E aí as pesquisas continuam na tentativa de se identificar esses biomarcadores de prognóstico, preditivo de resposta, são inúmeros que estão aí em pesquisa, exatamente para a caracterização molecular individualizada do tratamento desse paciente, permitindo a escolha do tratamento baseado no defeito patogênico, permitindo, inclusive, monitorar o sucesso do tratamento desse paciente e ainda, inclusive, fazendo uma revisão racional do tratamento após a recidiva. Por quê? A pesquisa desses marcadores moleculares nos permitem desenhar na célula tumoral as vias de sinalização que estão desreguladas e nas células imunológicas aquelas vias que estão ali superexpressas, servindo como freios desse sistema imunológico. Com isso, a gente chega aqui numa população extremamente heterogênea no contexto da medicina personalizada. Nós temos condições de identificar aqueles pacientes no qual o fármaco ele é benéfico, inclusive sem toxicidades importantes. Até porque as toxicidades também podem ser preditas por meio desses estudos moleculares. E aí a gente encerra a nossa aula hoje trazendo essa mensagem para vocês levarem a casa, que são: a imunoterapia de fato revolucionou o tratamento antitumoral, mas como nós vimos, tem grupo de pacientes que não respondem ainda a esse tratamento e nós temos que entender o porquê. E aí, quando nós olhamos agora a capacidade dos quimioterápicos clássicos em potencializar a ativação desse sistema imunológico também contra esse tumor, isso certamente está mudando a perspectiva de combinação de fármacos na prática clínica, em que se podem usar a imunoterapia junto com o quimioterápico citotóxico clássico e assim garantir uma melhor responsividade desse paciente. Obrigado pela atenção, acho que extrapolei um pouquinho o tempo, mas a minha empolgação ela não permite ficar somente nos 35 minutos. Agradeço a todos. Estamos aí à disposição para questionamentos. Excelente apresentação, professor Roberto César. Muitos comentários aqui maravilhosos, como sempre, professora, obrigada. Parabéns, professor Roberto, excelente. Né? E como é uma palestra muito empolgante, gerou muitas perguntas até o momento. Tá bom? Vamos fazer aqui a primeira pergunta, foi do professor Paulo. Porque normalmente a imunoterapia no tratamento do câncer não é a primeira escolha. A resistência seria a causa? A falha com a imunoterapia seria como determinar que o paciente não tem mais opção de tratamento, que não seja apenas o paliativo? Então, muitas perguntas. Foram várias perguntas. Eu vou tentar explorar aqui pouco a pouco cada uma delas. Bom, por que não usar como primeira linha direto? Existe hoje, pessoal, um entrave grandiosíssimo que envolve o que nós chamamos custo. O custo do tratamento, do ciclo de tratamento com a imunoterapia é o fator hoje limitante. Note que, para um único paciente, em um período de 2 anos, ainda esses protocolos não estão muito claros por quanto tempo esse paciente pode continuar utilizando a imunoterapia, mas na média fica em torno de 2 anos. O custo fica na ordem de R$800 mil. Para que um paciente do SUS acesse, impossível, exceto se for participando desses estudos, né, que nós citamos, que o Instituto do Câncer do Ceará, a C. Camargo, lá em São Paulo, ou seja, INCA, que tem parceria com a indústria e a indústria vai fornecendo os imunoterápicos para poderem serem testados naqueles pacientes exatamente que não têm perspectiva de outros tratamentos. Então, eles entram como candidatos. Pois bem, nesse momento o paciente do SUS poderia ter um potencial acesso. Plano de saúde. Recentemente, nós vimos uma situação do presidente vetar o uso das terapias
orais para o tratamento do câncer. Essas terapias orais, elas têm um custo verdadeiramente menor do que a da imunoterapia. Por outro lado, ela não está disponível no SUS, exceto em alguns casos bem específicos. E aí, vetou-se essa possibilidade de se utilizar essa terapia-alvo, porque os planos de saúde fizeram um lobby lá no Congresso e, portanto, optou-se por não disponibilizar o paciente. Bom, todo tratamento quimioterápico ele tem que ser feito dentro do ambiente hospitalar. E aí que bom, né, se o paciente chega em casa com um comprimidozinho para poder tomar, sem preocupação da exposição àquelas intempéries no ambiente hospitalar, né? É uma diferença absurda. Então, para a imunoterapia, é uma dificuldade ainda maior, porque nós temos esse custo extremamente elevado e isso vai realmente dificultando o acesso do paciente ao tratamento. E os planos de saúde não querem disponibilizar, com toda a razão, né, digamos assim, porque eles olham como empresa, e o paciente muitas vezes tem que entrar na justiça para poder ter acesso a esse tratamento. E agora, mais recentemente, nós vimos uma lei que disse que se não existir naquele rol da ANS lá a disponibilidade, a indicação para o tratamento, o plano de saúde não é mais obrigado a indicar ou aceitar esse processo da judicialização. Então, nós estamos verdadeiramente numa encruzilhada. Então, é um problema e a principal dificuldade é o custo. Teve outros questionamentos dentro dessa pergunta, Deise. Pode repetir, por favor? E a resistência. A resistência seria a causa, né, dessa não primeira escolha? Pronto. Em termos de resistência, no momento, nós não temos como ainda predizer com muita clareza quem seria resistente e quem não seria. O fato é que, mesmo pacientes que têm um baixíssimo nível de expressão daqueles marcadores PD1, PDL1 que eu citei, eles são, às vezes, muito bons respondedores a essa imunoterapia. Então, as pesquisas hoje têm que continuar, porque esses inibidores de checkpoint, eles ainda são uma grande incógnita, mas os resultados estão postos. Os benefícios estão bastante claros. Então, se há a opção de se disponibilizar para o paciente, que seja em primeira linha, que se disponibilize, né? E, infelizmente, às vezes é no custo do tratamento que a falta de resposta, né, a resistência, como a gente está dizendo aqui, vai ser percebida. Excelente. Temos outro comentário do Felipe Barros. Professor, parabéns pela apresentação. Só gostaria de saber se já existe na clínica abordagem imunoterápica cujo alvo seja um macrófago associado ao tumor. No momento, essas abordagens elas estão muito centradas no que nós chamamos aqui de inibidores checkpoint, que é exatamente o linfócito como sendo o personagem principal nessa história. Mas nós vimos que, com esses estudos que foram lançados aqui pelo laboratório, né, e em seguida a New England publicando aquele estudo já na fase clínica, mostra que a própria quimioterapia ela consegue também cooperar nesse microambiente, subvertendo esse macrófago pró-tumoral no sentido de um antitumoral, que é o M1. Então, a conclusão é que nós precisamos realmente revisitar esses quimioterápicos. A maioria não se sabe ainda qual é o papel deles sobre o microambiente. Alguns deles, como doxorubicina, têm um papel nessa modulação do microambiente. Oxaliplatina, mas outros agentes alquilantes não claramente apresentam essa característica. O paclitaxel, que nós citamos. Então, depende do quimioterápico. Então, cada um vai estar olhando agora o seguinte, alguns mais seletivamente para o tumor, outros olhando tumor em microambiente, a imunoterapia no microambiente. Então, é a combinação, e a gente tendo assim arsenal enorme disponível aí na prática clínica, a gente tem essa perspectiva de mais estudos clínicos estarem sendo realizados para levar à otimização dos protocolos. Então, a cada congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a gente tem mais emoção do ponto de vista de perspectivas nessas combinações. Excelente. Como mostra aquele último trabalho, né? Até o nosso próprio grupo, o próprio Irinotecano, também mostrou isso. Tem imuminato. Tem outro comentário aqui do professor François Noir. Parabéns, professor Roberto César. Exposição extremamente clara, com timeline muito educativo e com dados clínicos sendo a cereja do bolo desta excelente apresentação. Pergunta.
Pela complexidade da medicina individualizada que você comentou, será que teremos uma medicina cada vez mais seletiva para a parte da população que terá condição financeira para esses custos que deverão ser cada vez mais elevados? Professor, obrigado pelos comentários. Eu chego até a me arrepiar quando eu vejo essa pergunta em particular, porque um dos pontos importantes que a gente identifica na questão, em termos de dificuldade no tratamento do câncer, é porque cada paciente é um tumor. Nós podemos dizer que, eu costumo dizer nas minhas aulas que o tumor é uma versão melhorada de nós mesmos. A gente sempre busca sobreviver, por mais ter a longevidade, né, inconteste, ou seja, a imortalidade, e o tumor consegue se. E é um produto de nós mesmos, né? Então, com isso, a gente tem, em a célula tumoral sendo um produto de nós mesmos, nós temos particularidades antigênicas e combinações dessas mutações de uma maneira tão individualizada que, necessariamente, a individualização se faz necessária. A personalização, a medicina personalizada ou de precisão, ela se faz necessária. A questão maior é o custo. Aqueles últimos slidezinhos que eu estava mostrando, né, em que eu citei ali, com base nesses marcadores moleculares, se escolher o tratamento, acompanhar a resistência, etc. Num estudo recente que nós fizemos aqui no laboratório, pesquisando para 100 pacientes, apenas 200 microRNAs, né, num chipzinho básico para 200, 300 microRNAs. O custo foi de R$500 mil para 100 pacientes, né? Imagine fazer uma pesquisa mais ampla de vários desses marcadores. Seria algo excepcional, porque aí a gente conseguiria garantir uma sobrevida desses pacientes. O problema todo aí que a gente encontra é o seguinte, o acesso, né? Então, até que ponto esse nosso conhecimento vai garantir realmente o acesso a esses pacientes, né? Para quem pode pagar, aquelas 3 injeções do Cipuleucel que eu citei lá como um primeiro exemplo, né, que é o transplante autólogo de linfócito, para um paciente, se isolar o linfócito dele, expandir e inocular novamente, R$400 mil. É algo assim inaceitável do ponto de vista de prática clínica, porque não vão ser só 3 injeções, elas vão precisar de uma sustentação daquele tratamento. Então, a gente realmente tem um fator limitante que se chama preço. E a gente sabe que a indústria não está preocupada em baixar o preço, porque essa pandemia nos trouxe em evidência isso aí, né? Que a chance que eles tiverem de realmente tentar oferir os lucros possíveis vão ser postos à tona. E quem puder pagar, muitas vezes, termina que vai arcar com o ônus. Mas e o grosso da população, né? Quantas mil pessoas não poderiam ser, milhões de pessoas não poderiam ser salvas com conhecimentos desses que já estão postos? É uma angústia que permeia o sentimento, né, de tristeza de vários oncologistas clínicos, amigos nossos, que dizem, olha, às vezes me dá uma tristeza trabalhando no SUS, saber que aquele paciente é um indivíduo que vai se beneficiar da imunoterapia e ele não poder receber essa chance. Isso é algo assim que realmente desperta um sentimento de frustração. Os parabéns continuam chegando, né? Parabéns, excelente apresentação da Alexia, Mariana, Mônica. E temos mais outras perguntas aqui. O professor André Pupo. Obrigado pela excelente aula, Roberto César. Em tempos sombrios, onde aqueles que se orgulham da ignorância ganham destaque, acho importante reconhecermos que a humanidade já fez, nesses poucos 120 anos de pós-Ehrlich, né? Como professores, esta é uma de nossas missões e você cumpre isso com brilhantismo. Obrigado. Obrigado, André. A gente vai tentando realmente tá trabalhando a cabecinha desses meninos no ponto de vista do raciocínio científico como sendo o passo fundamental para que nós possamos mudar o nosso ambiente, né? E note que a evolução dessa história todinha que a gente contou aqui foi puramente baseado no conhecimento científico. E como é que as pessoas ainda insistem em renegar tudo isso? É algo que causa um grande espanto quando as pessoas fecham os olhos para essas evidências em favor de discursos absolutamente desconexos, né?
mas isso vai muito, às vezes, na grande maioria das vezes, como falta de acesso, realmente uma certa ignorância do ponto de vista científico de algumas pessoas, e essas não nos preocupam tanto porque, na verdade, na hora que você consegue apresentar com clareza a essas pessoas o que é o benefício de tudo aquilo, a visão delas muda. O problema são aqueles que têm uma visão, um conhecimento e acesso a toda a informação e deturpam essas informações em favor daquilo que é o que a gente conhece hoje como o pior do negacionismo científico. Né? Essa que é a grande preocupação. É esse o grupo que nos causa medo, porque verdadeiramente são eles que vão estar, às vezes, transmitindo de forma mais ativa essas informações equivocadas para as populações, as pessoas que não teriam de forma direta um acesso à verdadeira informação científica de importância. Né? Obrigado, aqui temos um comentário do Alessandra Aco, belíssima apresentação. Obrigado. No caso de combinação de quimioterápicos mais imunoterapia, a dose do quimioterápicos pode ser reduzida para reduzir efeitos adversos? Obrigado, Alessandra, pela pergunta, agradeço pelos comentários. Em geral, por que na prática clínica se faz a combinação de fármacos? É exatamente isso, objetivando sinergismos de ação para que cada um tenha a sua dose reduzida de forma individual e assim você diminua a perspectiva de toxicidades. Então, em muitas das situações, sim, as doses dos tratamentos elas são reduzidas para diminuir a carga de toxicidade dos pacientes. Então, quando a gente usa um fármaco individualmente, a gente tem ali a perspectiva de usar uma dose maior, a carga de toxicidade é maior, mas a gente está olhando para um alvo. Quando a gente combina, a gente olha para múltiplos alvos e isso consegue diminuir a dose dos fármacos de forma individual e garantir a multiplicidade de alvos dentro dessa perspectiva de tratamento. E a melhor resposta terapêutica. Né? Continuando aqui com os comentários, as perguntas. Aqui a Tuane Salles, aula excelente, muito enriquecedora, obrigada. Obrigado. Gostaria de saber um pouco mais sobre a imunoterapia no contexto dos tumores hematológicos. Obrigada mais uma vez e parabéns pelos trabalhos. Pois é, Tony, a questão maior é o seguinte, a gente começou toda essa história lá com melanoma, que a gente, não foi à toa com melanoma, porque a gente sabe do contexto altamente imunogênico que uma massa tumoral de um melanoma ela pode apresentar, e aí os resultados tendo sido benéficos, né, levou ao uso à aprovação de uso do ipilimumab para o melanoma metastático, melhorando a sobrevida desses pacientes. E a partir daí, muitos estudos estão agora sendo realizados na tentativa de se verificar se esses imunoterápicos inibidores de checkpoint funcionam em outros tumores, e isso tem sido comprovado que sim. Alguns com dificuldades de resposta, às vezes, aos tratamentos, como câncer coloretal e câncer de intestino, particularmente do lado direito, né, do intestino grosso, tendo suas peculiaridades, e aí vários estudos também na imunoterapia trazendo em evidência os benefícios do uso desses fármacos, e os avanços eles vão continuando agora para outros tumores. Então, por exemplo, leucemias passam a ser, por exemplo, alvos, linfomas, etc. Porque são células que, junto com a quimioterapia, que a quimioterapia se torna fundamental para poder impedir a proliferação dessas células, permitindo muitas vezes um transplante, e de uma certa maneira, a questão da incorporação desses imunoterápicos nesses contextos de tumores hematológicos, ela também tem sido avaliada como uma perspectiva, até porque existem suas novas potencialidades antigênicas e que só as células normais elas possam ser competentes em erradicar essas células neoplásicas de natureza hematológica. Então, é algo assim que, apesar das suas dificuldades, tem sido também objeto de investigação. E os CAR-T-cells também têm um avanço nas neoplasias hematológicas. Né? Sim, sim. É uma evolução, né? Mais recentemente, teve até publicado aí no portal do G1
o caso de um paciente, se eu não me engano, foi em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Acho que foi. Que estava com múltiplas metástases, sem assim, chance nenhuma de responder a nada, e aí recebeu um carticel, que nada mais é do que você, simplificando aqui em linhas gerais, você pega um linfócito, a gente sabe que os linfócitos eles têm que ter aqueles receptores de linfócitos T, cada linfócito respondendo a um tipo particular de antígeno. Aí você pega o linfócito do paciente, injeta um gene lá que codifica o receptor de linfócito T para aquele antígeno do tumor do paciente, aí é uma terapia adotiva, né, mais evoluída. E aí você vê que a resposta daquele paciente foi assim, em pouquíssimo tempo todos os tumores, todas as metástases desapareceram. Então, é algo que, inclusive, recentemente foi esse ano aprovado pelo FDA para ser utilizado em alguns tipos de câncer lá nos Estados Unidos. Né? Daqui a pouco vai chegar aqui também a aprovação e as pesquisas estão avançando ainda mais nisso. Sim. Continuando aqui com outros comentários, que foi a Tuane, né? Agora a Alessandra Aco. A interferência de células inflamatórias no microambiente tumoral é mais compreensível em tumores sólidos. Como fica essa interação nos tumores líquidos, como as leucemias? Sim. A gente tem aí essa complexidade, né, de interação, porque o microambiente de um tumor sólido, ele apresenta uma matriz sobre a qual aquela célula imunológica ela consegue se estabelecer e em uma arquitetura toda em que as células tumorais também imobilizadas ali, elas conseguem gerenciar todo aquele microambiente no qual ela se insere. No hematológico ele é um pouquinho diferente, mas a gente tem que lembrar que esse tumor hematológico ele vai muitas vezes partir de alterações na própria medula e, portanto, isso confere naquela região um microambiente que também pode ser potencialmente alvo para modulação. Então, e quando a gente observa, né, esse microambiente numa centrifugação no microambiente oriundo de um tumor sólido, daquele da hematológica, a gente vê que o microambiente do tumor hematológico é extremamente elevado, né? Porque as próprias células tumorais, elas também se confundem com essas células do microambiente. Então, a gente enxerga aí também potencialidades, né? Porque na raiz do problema, que no caso ali seria uma medula, ou no linfonodo, né? Se a gente estiver falando ali de linfomas, etc., a gente pode estar olhando esse microambiente para a ativação daquelas células não afetadas, do ponto de vista das mutações, e assim garantir que uma perspectiva de ativação do sistema imunológico contra o próprio sistema imunológico ele aconteça. Né? Claro, identificando-se essas diferenças moleculares. É esse o ponto-chave que a gente está chamando a atenção aqui. Aqui até um comentário do Valdemir Ferreira, fez seu comentário, né? Toda nova tecnologia cria seus excluídos. Pierre Levy, um comentário. A professora Roseli Coutinho também colocou aqui, parabéns, Roberto, pela excelente apresentação. A abordagem da imunoterapia muda se o tumor é metastático ou não? Pergunto porque o microambiente do tumor é diferente. Professora, nós temos realmente essa questão quando nós estamos observando a instituição daquele nicho pré-metastático, ou seja, a célula tumoral do tumor primário intravasando e se estabelecendo nesse nicho pré-metastático, preparando esse microambiente. A senhora tem total razão que, na verdade, esses microambientes eles podem ser diferentes, né? E a própria característica molecular do tumor, da metástase e do primário, também serem diferentes. Então, muitas das vezes há necessidade de se investigar, do ponto de vista molecular, essas características peculiares de cada uma dessas regiões, tanto primário quanto metastático, e assim se institui o tratamento. Na prática, a gente não vê a questão de diferenciação, se a dose vai ser diferente, etc. Ainda não. Né? A questão maior aqui é nós tentarmos identificar os alvos moleculares que estão sendo os favorecedores desse mecanismo de metastização e, assim, tentar aqui otimizar com as terapias-alvo. Né? As terapias-alvos elas continuam ainda sendo um braço importante nesses pilares do tratamento, porque aí garante
a identificação dessas alterações são peculiares do primário, que eventualmente pode estar também presentes no metastático, e aí a gente combinando a imunoterapia, que ela seria mais ampla, né? Ampla porque ela não vai estar simplesmente olhando a distinção metastático e primário, né? Mas você conseguindo olhar por meio das terapias-alvo e da quimioterapia ainda o potencial proliferativo das células. Então, é a combinação que vai definir qual é o melhor regime de quimioterapia. Porque se for num regime apenas para um primário, num contexto de ausência de metástase, as doses de fato são diferentes. Isso agora falando de químio, né? As doses são diferentes, as combinações de fármacos são diferentes. Quando a gente fala de metastático, aí incorporam-se fármacos a esse arsenal inicial para que a gente consiga garantir a amplificação das vias metabólicas desreguladas nessas células. Então, sim, podemos responder de forma bem objetiva. As doses podem ser diferentes, né, as combinações podem ser diferentes. Mas a imunoterapia ainda não evoluiu, ao meu ver, para determinar se ela seria mais efetiva se fosse na presença do metastático, na ausência, etc. Inclusive entre os tumores, né, como o triplo negativo, onde o linfócito infiltrante ao tumor é agora, né, a patologia, ela é necessário fazer essa avaliação para predizer a resposta à imunoterapia. Né? Até porque, no caso desses triplo negativos, esse paciente entra com um fator limitante importante. Esse triplo negativo ele não é um candidato a terapia-alvo, porque ele não vai ter o alvo alterado lá. Ele vai receber somente a quimioterapia clássica, que é baseada, no caso do câncer de mama triplo negativo, a ciclofosfamida, doxorubicina e paclitaxel, um taxano, pode ser pacli ou docetaxel. E no contexto da imunoterapia, isso tem entrado como uma perspectiva agora fugindo desse aspecto reducionista e aí trazendo perspectiva para esses pacientes. E as respostas têm sido bastante positivas, diga-se de passagem. Mais parabéns, Anderson. A Mônica Valéria, parabéns, professor. Tem algum estudo relacionado aos efeitos do COVID que controla o sistema imunológico? Descontrola, né? Sim, eu vi. Os tratamentos imunoterápicos? Mônica, a questão maior é o seguinte, por enquanto ainda nós não temos essa percepção devido a ter sido um evento muito recente, né? Estamos aqui apenas 2 anos e meio do início da pandemia. Nesse intervalo, muitos estudos foram comprometidos, ou seja, teve uma suspensão na progressão da obtenção dessas informações, mas existem, eu vou fugir um pouquinho da pergunta, mas andar em paralelo. Existem algumas abordagens que envolvem o uso de vírus exatamente como mecanismo de inserção de genes e de novos antígenos para aquelas células tumorais, facilitando, portanto, o aumento da potencialidade imunogênica de uma massa tumoral. E aí, voltando agora para a COVID, quiçá a COVID ela também possa gerar alguma potencialidade nesse sentido, né? Tendo em vista a hiperativação do sistema imunológico. Eu acredito que no próximo ano ou nos próximos 2 anos nós tenhamos uma compreensão sobre isso e o impacto da pandemia na resposta desses pacientes, porque a resposta inflamatória gerada numa COVID, né, para quem teve casos moderados ou graves, e que se recuperaram, e que eram pacientes oncológicos, isso está, com certeza, sendo acompanhado de perto, porque ativando o sistema imunológico, a gente está voltando àqueles casos lá das toxinas de Coley, lá de 1859, em que ele dizia que o processo infeccioso ativava o sistema imunológico e, portanto, garantia a erradicação da massa tumoral. Então, quando a gente fala isso, a gente certamente vai ter, dentro dos próximos 2 anos, alguma novidade por aí. Aí, para dificultar toda essa nossa discussão, esse nosso raciocínio, infelizmente, muitos pacientes deixaram de ir ao hospital e a gente está observando na prática clínica um boom de pacientes em tão curtíssimo espaço de tempo, que são aqueles pacientes que ficaram represados em termos de diagnóstico primário da doença e muitos deles chegando em níveis metastáticos. Então, a gente está vendo os 2 cenários aí
andando em paralelo e a gente ainda não tem noção do que é a consequência desses 2 anos e meio de pandemia. Excelente apresentação, professor Roberto César, muito elogiado, né? Para finalizar, eu gostaria só de fazer uma pergunta no comentário sobre aquela curva do estudo Checkmate 057, né? Sim. Aí mostra que justamente no início, aparentemente, a imunoterapia, por conta de mexer no sistema imunológico, não teve aquele ganho, aquela melhora. Só lá no final que se observa, né, que o nivolumab teve Uma melhor resposta. Exatamente. Isso também se observou em melanoma. Acho que teve os primeiros estudos mostraram justamente isso, alguns efeitos adversos relacionados, eventos adversos imunológicos, né, como colite, a pneumonite, muito relacionado com o sistema imunológico, né? Então, eu gostaria de saber seu ponto de vista, né, o que poderia estar relacionado com isso, digamos assim, 2 efeitos para um desfecho final positivo. Infelizmente, alguns pacientes de fato não respondem, né? E aí, hoje nós temos essas evidências de que a imunoterapia gera benefício, alguns pacientes não têm resposta, e a gente agora vai começar a observar vários estudos aí bombando, né, no PubMed nos próximos anos, que é agora entender que variações, por exemplo, polimórficas podem estar contribuindo para essa melhor responsividade de uns e outros. Ou seja, pode ser que o paciente tenha um polimorfismo de PD1 que dificulte o reconhecimento daquela resposta de interação com o PDL1, ou que o torne mais sensível. É algo assim realmente que ainda precisa evoluir quanto a esses alvos de checkpoint imunológico. Um outro ponto importante é a própria microbiota, que tem sido um ponto importante nessa análise, porque se vê que alguns pacientes que tenham uma microbiota alterada, de repente eles possam ter uma maior predisposição à resposta ao imunoterápico, ou menor, né, dependendo do que seja, do tipo de desbiose que ele apresente, né? Então é algo assim que abre uma perspectiva enorme de campo de pesquisa, e eu afirmo sem medo de errar, nós estamos engatinhando ainda. Concordo plenamente. Mais uma vez, obrigada pela apresentação. Eu passo aqui a palavra para o professor Paulo Guedin, para finalizar nosso encontro. Mais uma Paulo, vez. eu estou com dificuldade só de compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver aqui se eu... Pronto, acho que agora vai dar, porque são os slides finais. Certo. Agradecer ao professor Roberto, né, por ter aceito o nosso convite para trazer para nós esse importante tema, né, do câncer, né, como a gente pode ver, é um tema que traz muitas questões, muitos questionamentos. A professora Deise por moderar essa sessão, né, então, os nossos agradecimentos, né, de toda a coordenação do SIG Farmaco. Lembrando que o SIG Farmaco, né, é uma iniciativa de um grupo de instituições que data de 2018, né, tendo entre essas instituições a Unifesp, com a coordenação das professoras Maria Cristina Velar e Roseli Godinho, da UFRJ, com a coordenação do professor François Noel, a Universidade Federal de Alagoas, coordenação do professor Emiliano, e a UFG, que está sob minha coordenação. Essa iniciativa, né, ela tem um apoio da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Todas as nossas sessões, elas podem ser acessadas no site da SBEFT, né, desde as suas primeiras sessões estão todas lá, então qualquer um pode estar acessando as gravações das nossas palestras através do endereço www.sbeft.org.br/sigfarmaco. Lembrando, então, que são sessões mensais que ocorrem na terceira quarta-feira de cada mês. Seguinte, professor Roberto, por favor. Recordando novamente a vocês para fazerem um registro da sua presença nesta sessão, que é muito importante para a gente demonstrar, né, a importância desses encontros, como eles têm sido percebidos, né, para que toda a comunidade da Rede RUT perceba, né, e isso tem sido bastante evidenciado.
acessando através do site www.rut.rnp.br/presença, sem a cedilha, CPF, e-mail, clique em registrar presença, selecione o SIG Farmacologia e Terapêutica e a senha da nossa sessão de hoje, que é 22701. Lembrando, novamente, que a nossa próxima sessão será no mês seguinte, na sessão do mês de agosto, que vai ser moderada pelo professor Newton Camargo, tendo como palestrante a professora Andressa Berreta e coordenação do professor Emiliano Barreto. Recordamos que no mês de outubro, né, não será na terceira quarta-feira, em virtude do congresso da SBEFT. Então, foi antecipado para o dia 5 de outubro. Agradecemos a presença de todos vocês e nos vemos na próxima sessão. Um grande abraço a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Deise, pela moderação. Estamos à disposição para eventuais questionamentos que surjam posteriormente, né? Obrigada a todos.